Você é daqueles ou daquelas que ficam horas na frente do computador ou lendo, por exemplo? Se a resposta for sim, é bom se cuidar, pois o simples cansaço nos olhos pode acarretar problemas futuros e graves. E este é o assunto de hoje do quadro Saúde. Óculos de sol para se proteger da luz e diminuir o risco de doenças oculares. Quem é que indicou esse óculos para você? Foi o oftalmologista. Oftalmologista? É. Ele que indicou o óculos? Ele que indicou. O problema é quando o acessório não é original. O preço do óculos. É? Esse aí foi mais barato? Muito mais. Mas o barato não pode sair caro depois? Às vezes sim, né? Sem filtros adequados, a utilização de lentes paralelas pode causar males irreparáveis na camada superficial e até no nervo óptico. Se não for tratado a tempo, pode comprometer a visão. E entre as doenças mais comuns está a catarata. A catarata já é diferente. A catarata, na verdade, ela é a opacidade dessa lente, que é o cristalino, que se posiciona mais adiante da retina. E essa lente ela tem que ser transparente para que nós possamos ter uma boa visão. É o cristalino. É a segunda principal lente do nosso olho, juntamente com a primeira, que é a córnea. Quando essa lente se torna opaca, então é o que recebe o nome de catarata, e aí sim a indicação é de que seja removida essa lente e implantada uma lente intraocular artificial, e por isso é considerado uma cegueira ou uma baixa de visão reversível. Levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que 75% dos casos de cegueira poderiam ser evitados e tratados a tempo se fossem diagnosticados precocemente. O essencial é fazer exames oftalmológicos pelo menos uma vez ao ano. Assim, o paciente poderá identificar alguns problemas, como a fadiga ocular, por exemplo. Nesse caso, o grande problema, se for uma lente, por exemplo, de grau mal prescrita, o indivíduo vai poder ter uma série de sintomas, desconforto, fadiga ocular, cefaleia, eventualmente até piora do grau. Se for uma lente de sol e ela for uma lente de má qualidade, sem um filtro contra a radiação ultravioleta, o que acontece? Com o escurecimento da lente, existe a tendência da pupila, que é a menina do olho, se abrir, e mais radiação ultravioleta ainda vai entrar para dentro do olho. E nós sabemos que a radiação ultravioleta é um fator de risco para o aparecimento de uma série de doenças, como por exemplo a catarata e a DMRI, que nós já comentamos. É o caso da Mirella. A estudante de jornalismo passa 5, 6 horas em média em frente ao computador, sem contar o celular e outros eletrônicos. O cansaço logo aparece. No final do dia, eu sinto bastante dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? Às vezes até uma dor no ombro, nas costas, que eu acho que tem ligação, né? Então acaba dando assim cansaço mesmo, cansaço na vista, enfim, acaba ficando incomodado, né? Não consegue estudar mais, não consegue ler como tem costume de ler muito, assim, na frente do computador, então isso acaba sendo impossível, né? A recomendação foi para que ela usasse óculos de descanso, meio grau na lente esquerda e 1 grau na direita. Porém, as lentes estão quase sempre distantes dela. Na verdade, a gente sempre acha que pode adiar, né? E como eu enxergo sem o óculos, então acabo sempre lendo ou esquecendo. Aí quando está doendo muito, eu coloco o óculos de descanso, pelo menos para tentar aliviar. Se os óculos são prescritos pelo oftalmo, melhor usar o acessório o mais rápido possível, antes que as dores de cabeça se tornem um pesadelo às escuras. Entre as doenças que causam cegueira irreversível estão glaucoma e a degeneração da área central da retina, conhecida como DMRI, que é a perda da visão relacionada à idade. A DMRI é uma outra doença, uma doença que se chama degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete não o nervo óptico, mas a retina. A retina é a camada posterior do nosso olho e ela funciona para o nosso olho assim como o filme funciona para uma máquina fotográfica daquelas ainda analógicas. E ela basicamente é uma doença que ocorre relacionada à idade. Existem alguns outros fatores de risco também já determinados, principalmente a hereditariedade
a exposição à radiação ultravioleta e o tabagismo também é um fator de risco para a degeneração macular relacionada à idade. Ceratocone afeta a qualidade da visão. Em 95% dos casos, acontece a curvatura da córnea, reduzindo o campo de visão. A retinopatia diabética, como o próprio nome indica, é a doença que afeta os vasos sanguíneos do globo ocular. É uma outra retinopatia, assim como a DMRI, uma doença da retina, em que o que ocorre é a oclusão de vasos da retina, o aparecimento de hemorragias, de áreas de infarto da retina, que, se não tratados de maneira adequada, podem também levar a cegueira irreversível. E ela está diretamente associada ao não controle adequado do diabetes. Então, pacientes que não controlam bem o diabetes têm um risco maior de desenvolverem retinopatia diabética. Para todos os casos, sejam eles causados por utilização de lentes não indicadas, por passar muitas horas no computador e doenças, o tratamento logo na fase inicial pode salvar os olhos e garantir visão saudável para a vida inteira. Principalmente falando-se dessas doenças de cegueira irreversível, quando se faz o diagnóstico dessas doenças numa fase inicial, o indivíduo tem tudo para continuar levando uma vida normal e enxergando bem pelo resto da vida. O grande problema é quando se deixa para diagnosticar essas doenças numa fase muito tardia. Então, a consulta com o médico oftalmologista é essencial para o diagnóstico precoce dessas doenças.